Um elemento surpresa no julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República foi a presença de Jair Bolsonaro frente a frente com os ministros. O ex-presidente acompanhou as duas etapas da sessão da primeira fileira no Supremo Tribunal Federal. O repórter Pedro Teixeira volta a conversar com a gente ao vivo, porque como a gente já falou aqui no começo do jornal, né, Pedro? Até ontem se falava que Jair Bolsonaro não iria a esse julgamento. Ele chegou a fazer um certo suspense em torno de onde iria acompanhar este julgamento, fez indicações dúbias, inclusive para alguns aliados. Tem uma reunião que acontece tradicionalmente toda terça-feira de parlamentares da oposição durante a manhã. Eles mesmos estavam aguardando algum tipo de orientação com relação a isso, mas o ex-presidente foi convencido, inclusive por alguns dos advogados que fazem parte do seu corpo de defesa, viu, Márcio, a comparecer presencialmente aqui ao Supremo Tribunal Federal para acompanhar de perto estas sessões que analisam a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. O que me disseram alguns auxiliares do ex-presidente é que o gesto, de certa forma, mostra força e mostra que o ex-presidente não teme nenhum tipo de julgamento, não teme a situação pela qual ele está sendo exposto nestas denúncias que já foram apresentadas, nos casos que estão sendo analisados pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, durante o julgamento, alguns aliados estavam avaliando a situação como positiva para o ex-presidente, inclusive a avaliação era de que a repercussão era positiva entre os apoiadores e especialmente nas redes sociais. O ex-presidente, inclusive, já prometeu que vai voltar amanhã na terceira e última sessão, a sessão que vai definir se ele de fato se torna réu, neste caso que apura uma suposta trama golpista. Ele, na saída, foi questionado por alguns jornalistas, viu, Márcio, para se manifestar sobre o andamento do julgamento, mas, segundo Jair Bolsonaro, ele vai só se manifestar depois que o julgamento for concluído na primeira turma do STF. Volto com você. Muito obrigado, Pedro Teixeira. Eu volto com Theo Cury e também com Juliana Lopes. Theo, qual foi o impacto da presença do ex-presidente Bolsonaro ali na primeira turma, cara a cara com os ministros? Olha, Márcio, politicamente foi bom, repercutiu muito nas redes, repercutiu muito entre os aliados do ex-presidente, que ele deu a cara a tapa, que ele não fugiu, quem não deve não teme. Esses foram alguns dos compartilhamentos que a gente viu nas redes sociais. Para os ministros do Supremo, não mudou a vida de ninguém, obviamente surpreendeu a presença, surpreendeu para todo mundo, para os ministros do Supremo, que não foram avisados da presença do ex-presidente, o próprio STF não foi alertado antes e assim não precisa, porque ele é uma parte no processo e obviamente para quem faz a cobertura, para quem muita gente foi pega de surpresa porque não sabia de fato, uma decisão que foi tomada de última hora, até porque ontem a gente havia já explorado aqui na CNN que ele não participaria, não iria assistir presencialmente a esse julgamento. Conversando com alguns ministros, eu questionei justamente isso, ministros que participaram desse julgamento de hoje ali da primeira turma do STF. Perguntei, traz algum tipo de constrangimento, é alguma forma de pressionar, de intimidar, porque na esfera bolsonarista, no espectro bolsonarista, foi visto dessa forma e de uma forma corajosa. Ele foi lá pessoalmente, politizando, que isso é importante. Eu perguntei se teve esse efeito nos ministros. Eles minimizaram a presença do ex-presidente da República e ressaltaram uma coisa. Faz parte, é direito de uma parte no processo acompanhar o processo presencialmente. Qualquer um dos acusados pela PGR poderia estar sentado ali, como a gente está vendo o ex-presidente ali no celular ao lado dos advogados. Então, esses ministros com os quais eu conversei minimizaram a participação presencial do ex-presidente da República, disseram que é um direito dele, como parte do processo, de estar ali presencialmente. Obviamente que politicamente o efeito foi outro. Ele esteve lá, né, Juliana, na primeira turma, teve um intervalo na sessão, ele saiu para almoçar numa churrascaria, nossa repórter Carol Rosito estava atrás e ele não falou em nenhum momento com a imprensa. Com a Carol, e acho que os jornalistas que estavam ali na churrascaria, disse que apenas que era
me corrija se eu estiver errado, era tudo novidade, ou seja, participar de um julgamento, estar ali na primeira turma, era tudo novidade. É claro que eu quero ter o seu take sobre essa presença de Jair Bolsonaro no primeiro dia de julgamento. E respondeu a Carol com um sorriso, né, mostrando essa tranquilidade que ele quer aparentar, que destoa muito do Jair Bolsonaro, que há alguns dias adotou o modo antigo, né, de se contrapor, de falar ali dos ministros do STF, de subir em cima de trio elétrico em manifestação para dizer que politicamente está sendo perseguido. Então, é claro que tem uma estratégia muito costurada pela defesa da maneira como ele vai se portar e sobre essa decisão de ir presencialmente e acompanhar ali no plenário da primeira turma esse julgamento. Surpreendeu os aliados porque na noite anterior a decisão era de não ir, ele já havia repassado isso, mas diferentemente do que está mostrando o ex-presidente, tem sim uma preocupação em relação a esse julgamento. Ele começou o dia hoje encaminhando mensagens para os seus aliados, falando sobre esse julgamento, decidiu acompanhar ali presencialmente, tem uma estratégia política sendo adotada, está fazendo ali uma ofensiva pelo PL da anistia, que de alguma forma tem relação com esse julgamento, se a gente focar ali na questão do 8 de janeiro, que faz parte, segundo a Polícia Federal e a PGR, de um planejamento de um golpe de Estado. Então, há sim uma preocupação, principalmente em como o Jair Bolsonaro pode ser, se isso de fato acontecer, fragilizado por esse julgamento. Então, essa decisão de ir até o STF é sim uma preocupação, apesar dele querer mostrar essa tranquilidade nesse momento. E a gente sabe que o ex-presidente quer mostrar essa tranquilidade para o seu público, para a sua militância. Jair Bolsonaro está focado nisso nos últimos dias, quer conversar com jornalistas, quer falar, tem feito lives dia sim, dia não, adotando aquela postura antiga de ativar essa militância para tentar proteger o seu legado político, porque entende que de todos os julgamentos, né, de todas as análises jurídicas que estão sendo feitas, investigações contra o ex-presidente, essa é uma que tem muito peso e pode impactar, inclusive, as eleições de 2026. Agora, vamos acompanhar amanhã. Ele disse que vai comparecer ao plenário e vai falar com jornalistas sobre essa primeira fase.